21.900 dias, 720 meses, exatos 60 anos. E ele não esquece. Aqui na Castilho Pinto de Pinheiro, jogava eu, Edson Bigode, Tele, Orlando, Carlari, Didi e Quincas. Nomes de uma conquista, imagens de uma conquista. E nem todos os clubes têm a felicidade de ganhar um troféu igual a esse. Brasil, 1951. As lágrimas pela derrota na Copa no ano anterior ainda não haviam secado. Na corrida, vai avançando, livre, atira! Gol do Uruguai! Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Gol do Uruguai! Para realimentar a paixão do torcedor pelo futebol, a Confederação Brasileira de Desportos promoveu um torneio internacional, que apesar de ter duas sedes, Rio de Janeiro e São Paulo, levou o nome de Copa Rio. O Palmeiras foi o primeiro campeão. Na segunda edição, em 52... Copa Rio reuniu 8 equipes. No grupo do Rio, tinha o Fluminense, campeão carioca, o Peñarol, campeão uruguaio, o Sporting, campeão português, e o Grasshoppers, campeão suíço. Os jogos do grupo de São Paulo aconteceram aqui no estádio do Pacaembu. No grupo estavam o Corinthians, então campeão paulista, e mais 3 vice-campeões nacionais. O Libertad do Paraguai e 2 fortes europeus na época, o Saarbrücken da Alemanha e o Áustria Viena. O Corinthians venceu todos os jogos e se classificou para a final. No Rio, o Fluminense, que estava completando 50 anos de vida, sofria. 0-0 na peleja Fluminense Sporting. Toda a estreia é difícil. A gente, alguns jogadores novos no conjunto. Entre os novos, seu Jair, 22 anos. Já vindo do Olaria. E penou junto com os companheiros para ganhar o segundo jogo. Sofreu o Fluminense contra o Grasshopper, 1-0. Há muito o campeão carioca não atua tão mal. Retranqueiros, né? Eles não passaram do meio de campo. O começo aumentou a pressão para a última partida da primeira fase, contra o incrível Peñarol. 5 jogadores em campo que haviam conquistado a Copa do Mundo de 50. Entre eles o Didia e o Schiaffino, que foram justamente os 2 jogadores que fizeram os gols da final da Copa. E 2 personagens marcantes desses 2 duelos, Brasil e Uruguai em 50, Fluminense e Peñarol em 52, foram o Bigode, lateral esquerdo do Fluminense, e o Didia, ponta direita uruguaio. Em 1950 o Bigode foi muito criticado. Com a camisa do Fluminense ele foi à forra, ele botou o Didia no bolso. Mais feliz que todos os outros companheiros, Bigode toma seu banho depois do espetacular triunfo. O time de Bigode, do jovem promissor Tele Santana, do craque Didi, venceu por 3-0. O Fluminense da Copa Rio tinha 5 jogadores que já haviam defendido a seleção brasileira. Mas foi um anônimo, em meio a tantos nomes consagrados, o personagem daquela conquista. O dono dessas chuteiras. Marinho. Era um branco forte, cabeceava muito. Era um goleador nato. Não marcou nas 2 semifinais 2 vitórias sobre o Áustria Viena. Mas na final contra o Corinthians, em 2 jogos noturnos no Maracanã... Foi 2-0 no primeiro jogo, um gol dele, e 2-2 no segundo jogo, um gol dele. O 5º gol do artilheiro da Copa, o último do Fluminense, teve passe de Jair. Aos 26 minutos, Jair cruza sobre o gol onde está Marinho. O atacante fulmina. Fluminense campeão. Não esperava nunca ter sido campeão mundial. Para comemorar, laranja no vestiário. Depois... eu fiz a festa com a minha família. Um barzinho, uma cervejinha. Não foi com laranja. Não, aí não. Jair Santana. O último homem vivo daquele inesquecível Fluminense de 1952.